Amém. Vamos ler nas comemorações dos 561 anos do nascimento de Pico de la Miranda, que foi, mais precisamente, ontem, 24 de fevereiro de 2024, e que foram iniciadas por mim na véspera e que terminam hoje com a leitura de uma carta que ele escreveu ao seu sobrinho 2 anos antes de morrer, e que é quase que um testamento. Foram 2 as cartas que ele escreveu, em maio e em junho. Nós vamos ler a partir da edição de uma tradução francesa e faremos uma transcrição das partes mais importantes, traduzindo diretamente do latim e publicando no blog Blogspot. Fazemos estas comemorações em homenagem de coração e de alma e espírito a Giovanni Pico de la Miranda e ao meu querido amigo José Vitorino Pina Martins, sua mulher, prima, erguendo o grau do coração com o néctar da ambrósia, da comunhão para além da vida do corpo físico, do corpo místico, comungando depois, agora e sempre. Amém. A carta é dirigida então ao seu sobrinho João Francisco, que foi o editor das obras completas de Pico, e onde esta carta e mais cerca de 60 e tal outras foram incluídas, além das suas obras. A biografia dele foi feita muito breve, mas bem, por Pina Martins neste folhetozinho, quando comemoravam os 500 anos, portanto, já há 61 anos. E foi por mim transcrita para o blog. Esta pintura é uma obra quinhentista de autor desconhecido que pertenceu a Pina Martins, neste momento, creio ainda na posse da sua filha. Aqui temos Ficino e Pico. Num fresco de 1488 de Roselli, na igreja de Santo Ambrósio, em Florença. Vamos então ler a carta, que eu peço desculpa de algumas hesitações, vou traduzir diretamente do francês e já não a leio há uns anos. Bem-aventurado és tu, meu filho, porque Deus não só te deu o bem viver, mas que tu, vivendo bens, tu ouves dizer mal de ti pelos maus, precisamente porque tu vives bem. Hoje é o mesmo louvor, ser louvado, ser enaltecido por aquilo que é digno de ser louvado, como de ser condenado, criticado pelo que merece, por aquele que merece essa crítica. Digo-te, portanto, bem-aventurado, não porque essa calúnia seja um título de glória para ti, mas porque o Senhor Jesus, que é verídico e que é a própria verdade, declarou que a nossa recompensa será grande nos céus quando os homens nos caluniarem e nos atribuírem falsamente toda a espécie de mal por causa dele. É uma dignidade apostólica, não sabes? Que ser julgado, digno de ser caluniado pelos ímpios ao nome dos evangelhos. Nós lemos em Lucas que os apóstolos saíram cheios de alegria de ter comparecido diante do conselho, do Sinédrio, porque eles tinham sido julgados dignos
de ser maltratados por causa do nome de Jesus. Rejubilemos, portanto, nós, somos dignos de uma tal glória aos olhos de Deus, para que a sua glória se manifeste na nossa indignidade. E se nós sofremos aflições e provações da parte do mundo, a palavra de Deus, cheia de doçura, consolar-nos-á. Se o mundo vos odiar, sabeis que ele também me odiou. Citação de João 15:18. O mundo odiou ele por quem o mundo tinha sido feito, e nós, pequenos e miseráveis, quando nós pesamos as nossas faltas, que metem-se-nos a denigrar, a caluniar, nós que até então éramos considerados pessoas honestas, nós portamos mal isso. E começamos, por vezes, nós próprios, a agir mal para que não nos caluniem. Mas recebemos antes estas calúnias com prontidão, e já que a nossa felicidade não é de ter que suportar como os heróis os golpes, as cadeias, as prisões, o ferro para a virtude e pela verdade, estimemos-nos ao menos felizes de suportar uma parte destas trupe de homens desonestos e as suas calúnias e ódio, com receio de que, de outro modo, talvez não tenhamos tanta esperança de recompensa, já que toda a ocasião de merecê-la pode-nos ser retirada. Se os homens te louvarem por bem viver, é verdade, a virtude rende, transforma uma pessoa em semelhante ao Cristo, enquanto que ela é virtude. Mas ela torna-te dessemelhante, enquanto ela é louvada, pois a recompensa que ele recebeu dos homens foi a morte sob a cruz. Este por quem Deus, como diz o Apóstolos, o elevou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Temos aqui Deus elevou Jesus acima e deu-lhe um nome acima de todo o nome. Vemos aqui a representação de Cristo como chefe da hierarquia humana, como pináculo, ou centro e coração. Será, portanto, preferível ser crucificado pelo mundo e elevado por Deus, mais do que ser elevado pelo mundo e condenado por Deus. Pois o mundo crucifica, mas para a vida eterna, enquanto que Deus eleva à glória, e o mundo eleva até à queda, enquanto que Deus condena à guerrena, ao sofrimento num fogo purificador por um tempo indeterminado, dizemos nós. Enfim, se o mundo te aplaude, ele pode dificilmente acontecer que a virtude que estava toda inteira virada para o alto e que se deve esforçar-se de só agradar a Deus, não comece aos poucos a sujeitar-se às homenagens dos homens que aplaudem e a sua integridade, ainda que a sua integridade não seja diminuída, é a sua recompensa que será diminuída. Pois ela, de momento que ela começa a ser distribuída no mundo onde tudo é limitado, será menor no céu onde tudo é infinito. Bem-aventuradas as calúnias que nos metem ao abrigo e impedem que a flor da juventude não se estiole sobre o sopro corrompido da vanglória, ou que o nosso salário na eternidade não seja diminuído
pela vão louvor do rumor público. Abracemos, meu filho, estas calúnias e, tomados de uma santa ambição, orgulhemos como servidores fiéis de Deus, orgulhemos da cruz e da ignomínia. Nós anunciamos, como disse Paulo, Cristo crucificado, escândalo para os hebreus, loucura para os gentios e para nós, potência e sabedoria de Deus. Pois a sabedoria de Deus é loucura diante de Deus e é a loucura de Cristo que venceu a sabedoria do mundo, ela pela qual a Deus agradou salvar os crentes. E já que tu estás certo que são malucos aqueles que atacam e desvalorizam, escurecem a virtude e a chamam loucura à vida cristã, ou mesmo à própria sabedoria, imagina quanto a tua loucura seria grande se o julgamento dos malucos te afastasse da via direita, pois todo o erro deve ser corrigido pela sua supressão e não aumentado pela sua imitação. Que eles façam barulhos, que eles grunham, que eles façam estalar os dentes. Tu continua com o teu caminho sem tremeres. E supesando bem como tu estás em dívida diante de Deus, da fraqueza e da miséria que tu partilhas com eles. Pois, citação de Isaías 9:1, ele eliminou aquele que está sentado à sombra da morte. E aquele que se afastou das suas reuniões, onde eles se deixam transportar aqui e acolá pelo delírio, sem guia, em tréneras espessas, ele uniu aos filhos da luz, e a voz do Senhor será muito doce nas tuas orelhas. Deixa os mortos enterrar os mortos e segue-me. Lucas 9. Pois eles são mortos, aqueles que não vivem para Deus, e que neste curto período da morte temporal lutam laboriosamente para, no fundo, atingirem a morte eterna. Morte eterna, ou pelo menos uma lenta ressurreição no além dessa falha de desenvolverem a sua espiritualidade e a sua ligação com Deus. Pico aqui assume uma posição mais católica tradicional de haver a morte eterna, mas sabemos que nas suas 13 proposições ele pôs em causa e nas suas apologia se Orígenes estaria condenado eternamente pelos seus pecados, se os pecados mortais permanecem para além dos fins dos tempos, se a humanidade será toda reintegrada no próprio divindade e, portanto, foi compreendendo que não podemos ser tão absolutos. Não é que com isto queiramos recusar a possibilidade de algumas individualidades, pelo seu excesso de mal, pela sua recusa total da divindade, que acabem por se desintegrar. E vemos como hoje em dia alguns políticos acabam por ser tão diabólicos e tão indiferentes ao sofrimento do próximo, que são seres que vão ter que pegar muito, muito, muito no além, encapsulados, talvez, nos gritos e no sofrimento causados. E se tu perguntares para o que é que eles tendem, para onde se dirigem os seus trabalhos, as suas obras, as suas preocupações e que fim
eles deram-se-lhe, em definitivo, para adquirir a felicidade, ora bem, ou eles simplesmente não têm nada a responder, ou eles perdem-se nos jogos e nas lutas e nas controvérsias entre eles e perdem-se nas suas palavras tanto frenéticas como no seu delírio. Sim, eles não sabem, eles próprios, o que eles falam, o que eles fazem, mas tais como os que se banham num rio, levados pela força do hábito, eles foram rolados até à sua perda pelo elã do fluxo ou das ondas. A preguiça cega-os. Satã puxa-os ao mal e eles apressam-se e são precipitados. Em cada caso, os cegos guiam os cegos, até que chega a morte de improviso e que então diz: amigo, esta noite mesmo pedir-se-á a tua alma. O que é que tu preparaste? Quem é que o receberá? Então, eles invejarão aqueles que eles desprezaram, farão o elogio de todos aqueles que eles ridicularizaram. Eles quererão imitá-los quando já não podem, quando eles podiam tê-los seguido, quando eles os podiam. Que um bom aviso de uma pessoa saber a cada momento escolher pela sua vontade, pela sua força voluntariosa, no fundo do eu espiritual, qual o caminho mais correto, qual aquele que se deve seguir, o que leva às trevas ou a um empobrecimento ou diminuição da luz da alma, ou o contrário. Fecha, portanto, as orelhas com a cera, meu querido amigo, meu querido filho ou sobrinho. E o que quer que digam, o que quer que pensem que os homens não tenhas em atenção ou conta, considera só o julgamento de Deus e dá a cada um segundo as suas obras, e não considera que o julgamento de Deus e dá a cada um segundo as suas obras, quando for a vinda do céu, com os anjos da sua potência, castigando nas chamas de fogo aqueles que não conheceram a Deus e não obedeceram ao seu Evangelho, à sua mensagem. Eles serão punidos, como diz o apóstolo, pelo afastamento eterno da força de Deus e da glória da sua potência, enquanto que será glorificado os seus santos e será admirável objeto, e será um admirável objeto da sua contemplação para todos aqueles que acreditaram em Deus. Aqui temos uma visão do fim do mundo e a vinda do céu um pouco historicizada, um pouco coisificada, materializada. E o que nos será mais interessante, em termos mais gnósticos, mais interiores, será não nos afastarmos da força de Deus e da glória do seu poder. Portanto, termos consciência, seja nas nossas meditações, que quando estamos a meditar e invocar Deus, estamos a tentar fazer vir até nós a sua glória. Dosha, na tradição grega, Shvarnat, na tradição persa, que significa luz. Trazer glória a Deus é luz, a Deus é o seu poder. E é este poder divino que está glorificado nos santos e que esta luz que aumenta em nós a capacidade de afixarmos, de dirigirmos e de afixarmos por mais momentos, por mais segundos ou minutos, na fonte da luz, o sol divino do amor e do poder. Possamos nós
consegui-lo. Está escrito: não temeis aqueles que podem matar o vosso corpo, mas aqueles que podem enviar a vossa alma na Gehenna. Mateus 10, Lucas 12. Qual menos temíveis são para ti aqueles que não podem fazer mal nem ao teu corpo nem à tua alma e que se ridicularizam pela tua maneira de viver, não te ridicularizam menos se tu te deitares nos teus vícios e abandonares a virtude. Não, o vício não o desgostes, mas porque é o vício de denegrir a pessoa, de dizer mal dela, que lhes agrada mais. Foge, tomares a cor do coração, ao teu coração, se tomares verdadeiramente de coração a tua salvação, foge a sua companhia, então, enquanto podes, e chegando, entrando, voltando a ti mesmo, implora no secreto, no segredo, o Pai, muito clemente, e clama com o profeta: Senhor, eu elevo para ti a minha alma. Meu Deus, em ti eu me confio, e eu não corarei, mesmo se os inimigos me criticarem e gozarem, pois todos os que confiam em ti não serão confundidos. Sejam confundidos aqueles que são injustos e vãos. Senhor, mostra-me as tuas vias, ensina-me os teus caminhos, dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus, o meu Salvador, e eu esperarei em ti todo o dia. Salmo 25. Este salmo, Pico trabalhou 1 ou 2 salmos, publicou mesmo um textinho sobre o Salmo 195, também comentou o 15, mas há que confessar que muitos dos salmos são ainda extremamente violentos, representam ecos da concepção racista e violenta da divindade de Jeová, Yahvé, que matava os primogênitos, que matava os milhares, etc. Uma concepção completamente primitiva, um erro total ter-se colado o novo Evangelho, o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Esta criação dos primeiros padres da Igreja e de Jerónimo e alguns dos discípulos foi uma fatalidade. Também a fabricação de cumprimentos das profecias antigas na vida de Jesus em pequenos pormenores, tudo manipulado, falsificado, acabou por introduzir no cristianismo uma componente de violência tremenda que leva a assistirmos nos nossos dias, por exemplo, os evangelistas, em grande parte dos Estados Unidos e do Brasil particularmente, e muitos católicos a apoiarem a violência, por exemplo, do genocídio de Israel sobre os palestinianos, ou outro tipo de violências e de guerras. Foi um erro total. Deus Pai de Jesus não é o Jeová, isso é uma sobreposição completamente errada, e Jesus, em muitos aspectos, veio para ultrapassar a lei, ultrapassar o Talmud com as suas milhares de prescrições. E, de facto, os seguidores do Talmud não aceitaram Jesus e não aceitam Jesus, se bem que o que se passa hoje em dia, na maior parte desses mais violentos e denominados mesmo sionistas, são forças diabólicas de exaltação racial e do Estado absolutamente violento contra os outros. Evidente que também houve provocações, também houve lutas, e ter-se-á que chegar a uma solução de 2 Estados e as pessoas serem educadas para a convivência fraterna e pacífica, de igual para igual e sem superioridades, sem a ubris arrogante que caracteriza o imperialismo oligárquico liderado pelos Estados Unidos, Israel e Inglaterra, que
que tem levado à morte e à destruição todas as partes do mundo, com milhões de mortos e feridos, o que indigna qualquer ser com o coração ainda vivo e não insensibilizado por toda a manipulação da comunicação social extremamente vendida e controlada por essa mesma oligarquia. Depois voltemos Pico ao seu texto de carta para o jovem sobrinho, uma carta muito amorosa, muito de aceitação e de confiança total em Deus. Voltemos ao que ele nos diz: faz isto, procura sempre, pensa sempre na morte que nos ameaça, pensa sempre que nós vivemos só um instante, ou mesmo menos que um instante. E Pico, coitado, nem 32 anos, sonha como é mau o antigo inimigo que nos prometeu reinos da terra a fim de nos tirar o reino dos céus, como são todos falsos os prazeres que nos abraçam e que ao mesmo tempo nos estrangulam, como são enganadores essas honras que nos elevam para nos precipitar em seguida, como são mortais essas riquezas que nos envenenam tanto quanto nos nutrem, como é breve, vã, falso, imaginário e incerto tudo o que estas coisas poderiam oferecer-nos, mesmo se elas satisfizessem todos os nossos desejos, e como são grandes as coisas prometidas e preparadas para aqueles que menosprezam ou se desprendem, diremos nós, das coisas presentes e aspiram a essa pátria onde o rei é a divindade, a lei da caridade e o mundo, a eternidade. Ocupa o teu espírito neste pensamento, a divindade reinando, a lei ou a vibração omnipresente, a caridade e a dimensão, a vasta eternidade infinita. Ocupa o teu espírito e a tua mente, diremos nós, neste pensamento e em meditações deste tipo próprias a despertar em ti, se tu dormes, ou a animar-te se tu estás morno, e a fortificar-se se tu vacilares, e que dão àquele que se vira para o céu as asas do amor divino, as asas angélicas tão fortes nos ares, as asas do amor divino, o fogo do amor divino em nós ardendo. Continua: que dão àquele que se vira para o céu as asas do amor divino, de modo que, quando tu os vires outra vez, o que nós esperamos todos com grande desejo, não só que nós te vejamos, nós que te devemos ver, mas que nós te veremos tal como nós te queremos te ver. A Deus e ama a Deus, tu que já começaste a temer. Portanto, aqui há esta ideia de voltarmos com grande desejo a esta capacidade de estarmos com as asas do amor divino acesas em nós, seja nas orações e meditações, e vermos nelas, para sermos vistos nelas, e assim podermos tornar-nos, como Erasmo dizia, vizinhos de Deus. E assim foi esta leitura de a carta de Pico, uma carta bastante religiosa e devota e simples, mas que nos estimule a procurarmos desenvolver as asas do amor e viver em justiça, em harmonia, sem medo dos que nos atacarem no nosso amor da verdade e da divindade. Amém.